Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o Natal do Senhor, estamos celebrando a presença do Deus presente na nossa vida e no nosso meio. Celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é termos a clareza, a alegria de termos em meio a nós o maior presente que Deus poderia nos oferecer, que é exatamente o seu Filho. E isto nos mostra que o nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está lá nas alturas, mas é o Deus que armou a sua tenda, a sua morada no meio da humanidade. E por isso, celebrar a festa do Natal nos leva também a um compromisso de fidelidade diante do plano de Deus. O povo de Deus, ao longo da história ou da sua história, esperava o Messias, aquele que viria trazer a libertação para toda a humanidade. É neste sentido que o profeta Isaías, na leitura que nós acabamos de ouvir, vai dizer: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. O profeta quer ajudar o povo de Deus a ter esta compreensão dessa missão especial que é assim confiada ao seu povo. Por isso, ele manifesta esta alegria, esta louvação. É um convite também para todos nós. Nós temos a missão especial de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a paz que vem de Deus e que quer se manifestar no meio de toda a humanidade. É um convite para nós, é um convite para a igreja, é um convite para todos aqueles e aquelas que em Jesus Cristo recebeu o batismo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nos voltemos para Deus nesta confiança de que a sua presença quer nos ajudar a caminhar segundo a sua vontade. O profeta insiste ao povo a voltar ao Senhor, a voltar a Sião, a se deixar conduzir pela sua mensagem. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, eis também o convite para todos nós, nos voltarmos para Deus, reconhecendo que Ele reina. Voltai ao Senhor, diz a Sião, reina teu Deus. O nosso Deus é o Deus único, o nosso Deus é o Deus que nos consola. O profeta vai dizer que ele quer resgatar, ou resgatou Jerusalém, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. Que ele possa também, em meio
as dificuldades, possa nos resgatar de todos os perigos, de todas as tentações, de tudo aquilo que aflige a nossa vida e que nos impede de reconhecermos o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que nos leva a cada dia e a cada momento a acolher a sua palavra. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. E a salvação de Deus vem para nos conduzir, para superar as dificuldades, as divisões, as injustiças, o desamor. O nosso Deus é amor, é misericordioso, por isso nos voltemos para Ele. Paulo, escrevendo, ou melhor, a carta aos Hebreus, faz um destaque para todos nós e vai nos dizer que de muitos modos, muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos Ele nos fala através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos toda a história da salvação, vamos perceber que a caminhada do povo de Deus foi exatamente na preparação para receber o próprio Filho de Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo que é o centro da nossa vida, da nossa história. É Ele que quer nos conduzir à salvação. É Ele que quer nos libertar de todas as amarras. É Ele que quer nos ajudar para que de fato tenhamos um mundo de irmãos e irmãs, superando as barreiras, superando as dificuldades e assim fazer essa experiência de comunhão, de solidariedade, de fraternidade. Não basta só dizer, eu sou católico, eu sou batizado, mas eu preciso de fato, através das minhas ações, me colocar diante de Deus, olhando a minha pequenez, a minha fragilidade, manifestar a confiança no Deus que nos ama, no Deus que nos quer bem. E Ele nos quer tão bem, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos conduzir à salvação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, olhando ou fazendo essa introdução, ele traz presente o livro do Gênesis, quando Deus, através da sua palavra, cria o universo, cria todas as coisas. Portanto, a palavra é geradora de vida. A palavra é dita e as coisas acontecem. Mas esta palavra que se encarnou no nosso meio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele veio, como nos diz o Evangelho, para nos iluminar, para nos elevar, para nos ajudar em meio às trevas, às escuridões, às dificuldades, manifestar a graça e o amor de Deus. Nós estamos diante de tantos desafios, mais de 190 mil mortes no Brasil,
acometido pelo coronavírus. E muitas vezes, infelizmente, há um descuido da nossa parte, das autoridades, e assim nós precisamos manifestar a nossa confiança em Deus, mas esta confiança que passa também pela nossa inteligência. Deus nos dá sabedoria, e essa sabedoria é exatamente para agir com discernimento, perceber o que é bom, perceber o que é mal. Escolhe, pois, a vida, diz o livro do Deuteronômio. Por isso, Jesus Cristo é a grande luz que veio trazer toda a salvação para a humanidade. O Evangelho nos fala de João como aquele que dá testemunho da luz, mas ele não é a luz. Assim, deve ser também a nossa missão, como João Batista, de dar testemunho da luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho da verdade, que é o Filho de Deus. Eis o convite, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós. Ele veio, ele se encarnou na humanidade para nos conduzir ao caminho da salvação. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Peçamos a Deus que nos ajude, que fortaleça a nossa fé e a nossa esperança, que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, nos leve cada vez mais a reconhecermos que somos irmãos e irmãs, e por isso precisamos superar todas as dificuldades, tudo aquilo que cria barreiras e muros entre nós. Papa Francisco tem insistido muito em dizer que nós precisamos construir ponte, que nós precisamos dialogar, que nós precisamos superar todas as dificuldades. Ontem nos chamava também a atenção a vencer o individualismo quando falava sobre a vacina, para que haja um esforço da humanidade para que haja vacina para todos e todas. É uma oportunidade para vivenciarmos a fraternidade universal, o compromisso com a vida, a solidariedade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que o Natal do Senhor, que a encarnação do Filho de Deus na humanidade, nos leve também a esse fortalecimento de igreja doméstica, da família, fazendo essa experiência da palavra e vivenciando o espírito de comunhão e de fraternidade. Que esse espírito vivenciado na família se alargue nos nossos grupos pastorais, movimento, na sociedade, para que tenhamos um mundo mais justo e mais fraterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.